Déficit na produção mundial de milho cresce e o mercado deve agilizar compras para o segundo semestre. Vamos trazer mais detalhes nos comentários de Vlamir Brandalize, mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com, acesse e cadastre o seu e-mail. Mercado Agrícola. Os preços do milho seguem avançando na maior parte das regiões acompanhadas pelo CEPEA. Na última semana, o indicador Exalc-Bovespa voltou a fechar acima de R$ 76 por saca de 60 quilos, o que não era observado desde abril de 2023. Segundo o Centro de Pesquisas, preocupações relacionadas a atrasos da colheita da safra-verão e da semeadura da segunda temporada, sobretudo no centro-oeste brasileiro, têm mantido parte dos vendedores afastada dos negócios no mercado spot à espera de novas valorizações. Além disso, agentes indicam que a prioridade vem sendo a colheita e a entrega dos lotes de soja, o que tem deixado as vendas de milho em segundo plano e os fretes encarecidos. Do lado da demanda, consumidores se mostram interessados em adquirir novos lotes, mas encontram dificuldades diante dos preços maiores pedidos por vendedores. O último relatório de oferta e demanda divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, indicou um novo corte na produção mundial do milho. O déficit entre oferta e demanda já chega a 25 milhões de toneladas. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, projeta um avanço nas negociações de contratos para o segundo semestre. A ponta compradora deve tentar se precaver de uma futura escassez desse cereal. Com relação ao parceiro da soja que está em plantio agora, que é o nosso amigo milho, o milho também trouxe dados importantes e positivos, porque ele cortou novamente a safra mundial de milho, o USDA, agora veio para 1.212.5 milhões de toneladas e o consumo segue em 1.238, e com isso estoques mundiais que eram 315 de entrada, 315.8, cai para 290.3, então há um corte de 25.5 milhões de toneladas entre a produção e o consumo. Um déficit gigantesco histórico. É a primeira vez que tem um déficit tão grande entre a produção e o consumo de milho mundial. Com relação aos principais países, ele teve corte na safra da Argentina, saiu de 51 para 50, corte na safra brasileira de 127 para 126, corte na exportação da Ucrânia de 23 para 22 milhões e corte também na importação de milho da China. Era projetado em 13, agora é projetado em 10 milhões de toneladas. Esse aí pode ser que esteja furado, porque em tempos de guerra comercial o chinês não vai ter que importar menos, né? Ele vai ter que buscar o que tiver no mercado internacional para se garantir. Essa é a expectativa que normalmente ocorre em tempos de guerra comercial, né? Então esse é o quadro que a gente está vendo no milho lá em Chicago, segundo o USDA, né? O mercado do milho vai consolidando bem os 5 dólares acima na posição maio e julho, com suporte importante já nesse patamar, e o março tentando ir perto dos 5 dólares do bushel, mercado com otimismo lá. Mercado da B3 tentando aí furar os R$80 na posição de março. Tem trabalhado acima de 79 com o olho nos 80. Com relação à CSEX, temos os dados da exportação de milho da primeira semana do mês de fevereiro, 499,2 mil toneladas embarcadas, vai ficando bem abaixo do ano passado, né? O ano passado, no fevereiro todo, foram 1.713,1 mil toneladas, mas é normal de agora em diante o milho desacelerar os embarques, porque praticamente não tem negócio de milho na exportação novos e está embarcando só contratos antigos. E não tem muito milho novo aí para ser negociado na exportação nessas próximas semanas. Vai ter milho aí só para agosto, setembro em diante, já milho da safrinha. Esse milho está valorizado de 72 a 75 no milho de dezembro, né? E mercado comprador para milho lá no segundo semestre na exportação. Esse é o quadro do nosso amigo milho. Plantio da safrinha segue a todo vapor para aquele produtor que consegue colher a soja, mas o temor é
A janela vai apertando, né? Já estamos aí passando da primeira dezena, já passamos indo para a segunda dezena de fevereiro. O período ideal das lavouras é ser plantado até a 20, 25 de fevereiro. Temos aí questão de pouco, no máximo 2 semanas para a janela melhor e até o final de fevereiro para a janela técnica. Depois, entrando em março, já começa a apertar o cerco, né? Esse é o quadro do milho nessa temporada aí, por causa do atraso da colheita da soja. Isso que a gente está vendo, mas o mercado é positivo, o mercado muito melhor do que foi o ano passado para milho, né? Então esse é o nosso mercado do milho. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem 2 opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente, ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.